Começar pela imigração. A imigração é um daqueles temas que a opinião pública impôs aos partidos. PSD e Partido Socialista, por razões diferentes e em tempos diferentes, nunca quiseram falar sobre a questão da imigração, era como se não houvesse um problema, e foram forçados pela pressão da opinião pública, em que o risco de perderem eleitorado substancialmente passou a ser enorme, ao ponto de o PSD agora fazer isso uma espécie de ponto central da sua ação governativa e, portanto, da campanha, e o Partido Socialista, colocando Pedro Nuno Santos numa posição politicamente muito difícil, no fundo a dar o dito por não dito de 8 anos de governação. É um problema para Pedro Nuno Santos ir a eleições um ano depois de ver António Costa ter caído, se fosse 3 ou 4 anos depois. Agora, um ano depois, dizer que não, isto é mais ou menos, nós concordamos também com isto, foram cometidos uns erros, mas ele também nunca diz quais são os erros. A questão da imigração em Portugal, como noutros países europeus, pode destruir a esquerda política. Está-se a tornar tão premente, tão monopolizadora dos anseios das pessoas, às vezes por razões verdadeiras, às vezes por razões falsas, pouco importa. As tais percepções de que se fala. Há muitos falsos alarmes e há muitas razões de preocupação que são verdadeiras. Um Estado não pode dizer aos seus cidadãos, pura e simplesmente, que em 4 anos deixou entrar 1 milhão de pessoas provenientes de outros países, para além da imigração a que o país estava habituado, e, em cima disso, permitir que uma grande parte dessas pessoas esteja numa situação de irregularidade e as instituições do Estado não são capazes de fazer face a isso. É óbvio que isto gera um movimento de revolta da opinião pública generalizado. Eu até ia mais longe. Houve sempre este problema na política portuguesa nos últimos 10 anos, em que a população mais velha, os pensionistas, teriam virado à esquerda em consequência dos cortes nas pensões, que a propaganda da esquerda também soube aproveitar de Pedro Passos Coelho. Eu arrisco dizer que aquilo que vai fazer o voto dos pensionistas virar outra vez à direita é a questão da imigração. E eu acho que Pedro Nuno Santos percebeu isso. Por isso é que ele teve que dar uma cambalhota que ninguém compreende, mas nós compreendemos por razões eleitorais, contra a opinião de muitos dos seus mais próximos correligionários, que ainda há 1 mês ou 2 acusavam aquilo que são agora lugares comuns de serem alusões mais ou menos veladas a comportamentos xenófobos ou racistas.